a todos vocês que já estão participando aqui. Hoje é a terceira aula, né, que nós estamos tendo aqui do seminário, o seminário que se chama A História do Espírito Santo. Hoje nós estamos na aula 3 e eu estou aqui, como eu estava falando já no off, né, eu já estou há 3 dias mergulhando a fundo na história do homem, né? E eu tô lendo livros bem profundos. Tem um que ele demanda, para mim é o livro mais difícil que eu tenho, O Fenômeno Humano. Ele se chama esse nome justamente porque é um trabalho de Teilhard de Chardin. Esse livro aqui ele foi proibido pela Igreja Católica. Ele até foi expulso, né, esse padre aqui. Mas ele faz uma síntese desde do antes de existir tudo até a, o homem, né? Toda a formação cósmica, enfim. E é extremamente profundo, técnico, assim, para vocês terem noção. Olha aqui, ó, eu lendo, eu acho que eu li 3 ou 4 páginas, né, desse livro hoje. Para você ler 3, 4 páginas, ó, uma, duas, isto aqui me demandou 2 horas e meia, né? Porque é muito pesada, as notas bibliográficas muito profundas mesmo. E enquanto você lê aqui, você tem que ir lá nas notas, porque é uma explicação daqueles que do instituto, né, dele, para poder traduzir melhor. O Teilhard de Chardin hoje tem um instituto, né? Ele morreu, claro, mas tem um instituto. Eu estou lendo esse aqui também, o livro de ouro da história do mundo, para você que quer aprender de modo bem rápido, digamos assim, a história do mundo. Isso aqui é um livro fascinante, né? E tem outros aqui também que eu estou agregando. O livro de ouro da mitologia, né, grega. E eu estou unindo também Castas, a origem do nosso mal-estar. Então eu estou fazendo toda essa análise para tentar voltar e buscar de fato o que é o homem, né? De fato como nós chegamos aonde nós chegamos. E tem outro livro também que você pode agregar, que está ali atrás, que é o Sapiens, Yuval Harari, né? Sapiens, uma breve história da humanidade. Então, quem anotou aí, anotem. Você pode ler esses livros agora ou futuramente. São livros que vão te agregar, vão tomar muito tempo. Se você fosse acompanhar aqui fatidicamente assim, tudo que está sendo passado, eu acredito que você leria aí, ou teria que ler no ano, pelo menos aí, pelo menos, colocando baixo, 50 a 100 livros. Né? Então, literalmente, é um convite a uma vida intelectual, que também significa um convite à vida espiritual. Então, hoje nós vamos aqui à terceira aula. Eu quero que você abra lá em João 14. Repito, nós vamos desmistificar muita coisa hoje, muita coisa. Então vamos a João 14. Eu já falei para vocês que a partir do capítulo 13 de João, o Senhor ele inicia, Jesus Cristo ele inicia uma trajetória que ele começa a contar os seus dias do fim. Então aqui do capítulo 13 até o capítulo 17, você vai ver Jesus Cristo introduzindo a noção do Espírito Santo de Deus, que hoje nós vamos desmitificar aqui algo que eu tenho certeza absoluta que vai mexer com as suas bases, com as suas estruturas, para que você entenda de fato o que é o Espírito Santo de Deus. Então, eu até vou abrir para dúvidas, perguntas aqui a qualquer momento. Você pode parar, pode falar comigo, que eu tenho certeza que vão surgir dúvidas. E se você não tiver aqui na ao vivo, quiser perguntar das dúvidas, você pode escrever aqui, que aí depois a gente tira no particular, tá bom? Então, João 14, Jesus Cristo, ele inicia falando para que os discípulos, né, aqueles que estão ouvindo, não só os discípulos apóstolos, tá? Eram muitos, principalmente mulheres. Não se turbe o vosso coração. Você crê em Deus, né? E também
E aí ele vem trazendo uma figura de linguagem, mas o versículo mais interessante é o versículo 5 que diz assim, ó, disse-lhes Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como que a gente pode saber o caminho? Né? Se enfrentar começando agora. Agora, tem 2 minutos. E Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vamos lá. Agora aqui, repara que Tomé, ele está querendo, porque a mentalidade, claro, de todo o povo que estava presente ali, era uma mentalidade de que para aprender, para estar junto, era preciso estar na presença. E aí a gente vai ver Jesus Cristo agora ele introduzindo algo que somente milhares de anos depois, né, a física quântica foi descobrir. Que para estar junto, para estar perto, você não precisa estar na presença. Né? Até mesmo você intencionando, você consegue estar no mesmo lugar a qual sua intenção está. Só que Jesus Cristo ele vem trazendo isso ele desde quando ele chega, né? Desde quando ele se manifesta. E aí aqui ele diz, olha, eu sou o caminho, né? Eu sou a verdade, eu sou a vida. E eu não quero me apegar muito aqui neste versículo, eu quero traduzir aqui de fato o que é o Espírito Santo de Deus. Se você continuar a leitura, e ele diz, se vocês, versículo 7, tá? Conheceres a mim, vocês também conhecerão meu Pai, que já desde agora o conheceis e tendes visto. Então, pera aí. O que Jesus Cristo está falando aqui? Olha, vocês estão me conhecendo e vocês estão conhecendo o Pai. Só que aqui nós sabemos que o Pai, ele é, ele é o inacessível, né? O Deus que é revelado como Pai, ele nunca foi visto e nunca será visto por ninguém. Porque ele não pode ser visto. Isso aqui pode confrontar até mesmo a sua mente, porque nós queremos, de fato, para comprovar a existência de algo, comprovar dentro das nossas percepções sensoriais. Mas nem tudo que está dentro das nossas percepções, de fato existe, ok? Então tem coisas que você não vai conseguir perceber, mas que de fato elas são. Deus. Quando Moisés ali, você começa lendo desde o Êxodo 19, o Senhor convocando Moisés para subir ao monte, né? E ali você tem Êxodo 32, Êxodo 33, quando Moisés quer ver o Senhor e o Senhor diz, não, você não pode me ver, você não pode me tocar. E ele pergunta o nome de Deus, vocês sabem, o Senhor se revela como Iavé. Quem é o Iavé? O Iavé é o eu sou. É aquele que se manifesta sendo em todos os termos temporais. E esse Deus que se revela a Moisés, que não tem figura, ele não tem estrutura, é o Deus invisível, é o Deus que ele não pode ser preso no tato, ele não pode ser preso no olhar, na forma, e ele só pode ser contemplado a partir do momento em que nós nos intencionamos, né? E aí repare que o Senhor Jesus Cristo, lá no versículo 15, ele diz, versículo 15 do capítulo 14, se me amares, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique com vós para sempre. Ou seja, aqui ele está dizendo o Paracletos que ficará convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode perceber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis porque habita convosco, e ele estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Isto aqui, basicamente, já para te assustar, Jesus Cristo está dizendo que ele e o Espírito Santo são os mesmos. É claro que durante todo o tempo foi ensinado uma estruturação de divisões de Deus, né? Como se você tem o Deus Pai, e aí você tem o Deus Filho e você tem o Deus Espírito. Calma. A noção da Trindade, ela é uma noção implícita,
Porém, para resolver a sua mente aqui, Deus é a parte inacessível, Jesus Cristo é a parte temporal que se revelou e se encarnou e o acesso que nós temos, até mesmo de assimilação, e o Espírito é esse vínculo que nos une e nos protege. E aqui Jesus Cristo ele já está dizendo que eu vou rogar ao Pai para eles vos dar um consolador. Então, aqui não é que Jesus Cristo, quando ele morre e é assunto aos céus, desce um outro Deus, não. É porque agora, sem a presença física de Jesus Cristo, nós percebemos Deus de uma outra maneira. E aqui é que entra o segredo de toda a compreensão do Espírito Santo de Deus. Porque nós somos seres que precisamos definir alguém por uma pessoa, um ser pessoal com uma identidade. Só que se você for, por exemplo, em outras culturas, se você for na cultura nórdica, por exemplo, a cultura nórdica ela tem uma trindade que, na verdade, não são nem três pessoas, são três forças, né? São três estruturas ali que não são estruturas físicas, mas são estruturas da existência. Uma é Odin, que é o espírito que vivifica. Você tem Vili, que é esta vontade que se dispõe na existência. E você tem o Vé, que é o sagrado que purifica. Outras interpretações traduzem que é Odin, Thor e Loki. Mas se você for aprofundar mais, você tem Odin, Vili e Vé, que é equivalente à trindade cristã. Então, na cultura nórdica, você tem o ser que ele cria, você tem o ser que ele se dispõe para que tudo seja criado nele, e depois você tem Vé, que é o sagrado que vem purificando essa criação. E quando você vai na mitologia, é tão interessante o conto de como foi criado o mundo, que você vê, por exemplo, na cultura nórdica, eles acreditam que para a criação de tudo que existe, houve um ser, né, um gigante Jotun, que ele era uma besta, enfim. E aí esses irmãos aqui, Vili e Vé, que se tornam uma pessoa, eles matam esse gigante. E olha só que lindo. O conto, né, o mito, a mitologia nórdica diz que eles rasgam esse gigante de modo que os cabelos eles se transformam na vegetação, o cérebro é as nuvens, o crânio eles criam um céu, a pele vira o solo e através do sangue eles fazem todos os oceanos. Então repare que para o nórdico, né? Quem são os nórdicos? São aqueles ali da cultura vikings, né? Da Escandinávia, ali do norte europeu. E você repara que na criação, na natureza, você tem a manifestação dessas forças que representava a presença de Deus em tudo que é criado. De modo que você vai entender Paulo falando lá para os romanos, que o poder de Deus está manifesto nas coisas criadas. Então, quando você também vai na cultura hindu, você tem também uma trindade. Essa trindade, ela é definida por três deuses também. Que aí você tem o Brahma, você tem, deixa eu colocar aqui, para falar perfeitamente o segundo nome, que é Vishnu. Vishnu e você tem Shiva, que é a mesma coisa. Amém, obrigado, Fran. Você tem na cultura hindu a trindade também. Brahma, que é o Deus criador. Você tem Vishnu, que é esse Deus que dispõe a harmonia da criação. E aí você tem Shiva, que é o Deus, a força destruidora. Mas repare que essa força destruidora não é a força destruidora que acaba com as coisas. Como eu já disse, o contrário da morte não é a vida. A vida não tem contrário. O contrário da morte é decomposição e sequência da própria decomposição. Como assim?
o contrário da morte é mais vida. De modo que a vida não tem contrários. A vida não tem antagônicos. O contrário da vida é vida. Então, a vida ela não tem aquilo a qual pode se opor, porque tudo que vive, vive para sempre. Então, quando você vai na natureza, você realmente experimenta sim a morte, você vê ali a morte. Mas, de fato, é a morte fim ou é a morte transformação? Então, o contrário dessa morte que nós vemos, de fato, é a morte transformação. Por quê? Quando você vê, por exemplo, um galho, um tronco que morre e cai no chão, o que acontece com esse tronco? Ele se decompõe. Então, a sua decomposição ali se transforma em matéria, em adubo, em energia para outras vidas. Você repara também que quando um animal, por exemplo, morre, o seu corpo, a sua matéria, a sua energia, o seu ser ali, ele alimenta o próprio ambiente a qual ele está inserido, de modo que ele, sendo natureza, ele se multiplica na própria natureza. Então, a morte, o contrário dela, é progresso, é desenvolvimento, de modo que não há antagônico à vida. Por isso, entendendo isso, quando você vai na crença hindu, que você tem essa trindade, como nós já falamos aqui, que você tem o Deus Criador, você tem o Deus que se dispõe para a criação e você tem a força destruidora. Quando você vai na cultura nórdica, por exemplo, que você tem a força criadora, a força que se dispõe, e depois você tem a força que purifica, e essa maneira de purificar, ela fala também de morte e de destruição. Você lê João, por exemplo, quando ele vem introduzindo que no princípio havia o Logos. O Logos. Essa concepção do Logos é a mesma concepção, por exemplo, do Tao Te Ching, que é o livro, digamos assim, sagrado, não só dos chineses, mas da maior parte ali do Oriente, de onde vem o taoísmo, de onde vem até mesmo a bases do budismo também. Então, esse conceito do logos, esse conceito desse centro que se dispõe para toda a criação, quando João fala a respeito desse logos, quando ele fala a respeito dessa unidade, repare, vamos lá em Gênesis. No princípio havia, né, abismo, você tem a não matéria, você tem o escuro, você tem o caos. E aí vem o Espírito Santo de Deus entregando forma, o Espírito Santo de Deus preenchendo, o Espírito Santo de Deus criando vínculos e o Espírito Santo de Deus dando destino. Então, quando nós falamos que o Espírito Santo de Deus tem essa capacidade de entregar um caráter no homem, de entregar um destino, de o moldar segundo a plenitude dos céus, eu quero que você entenda agora que quando Jesus Cristo está dizendo eu vou para o Pai, mas eu vos vou entregar o Consolador, ele está dizendo sou eu que vou estar convosco, mas eu não estarei mais em corpo. E isto aqui já salta a sua mente, porque é essa doutrina que acredita que o Espírito Santo é um ser além, como se Cristo fosse, e aí o envio desse Espírito é que Jesus está assentado num trono, como um trono físico mesmo, e através dele estar sentado ali, ele enviou o Espírito, e o Espírito vai fazendo essa obra. Vem cá, Deus é a parte inacessível, é o Deus Pai que me é revelado como um Pai, mas não é que há essa divisão, essa tricotomia entre Deus, Filho e Espírito Santo, não. Isso são semânticas que Jesus Cristo ensina, palavras para fazer e facilitar até mesmo o entendimento cultural. Porque quando você chega nessas culturas, que já todas as culturas tinham uma trindade, todas as culturas, e quando você vê na própria fala de Jesus Cristo, ele está dizendo, olha, eu entregarei o Espírito da verdade que o mundo não recebe porque ele não conhece. O que o mundo não conhece? O mundo não conhece o amor. O mundo não conhece
esse Espírito que une. O mundo não conhece esse Espírito que advoga. O mundo não conhece esse Espírito que vincula. Então, repare que lá no Pentecostes, nós vamos para o Pentecostes, isso vai te assustar, porque o Pentecostes é o contra Babel. Quando nós ensinamos aqui que diante dos milhares de anos em que as culturas foram se dissolvendo e foram criando seus próprios idiomas, foram criando suas próprias manifestações de ver a vida, você repara que assim como eles vão se distanciando entre si, eles vão perdendo o vínculo entre si. E essa perda do vínculo é o que relata em Gênesis 6:3, que diz que o Espírito do Senhor não contenderia mais com o homem, ou seja, a vontade do homem em se expandir, aqui então já representa a perda do vínculo. E isso é tão absurdo que eu vou falar para vocês agora. Antes, quando você tinha, por exemplo, o homem, que ele tinha só o instinto do sexo, né? Ele tinha um instinto do sexo onde ele copulava e não existia ainda esse desenvolvimento do amor, esse desenvolvimento ainda da família, dessa organização que nós somos hoje. Mas com o passar do tempo, o homem percebe que ele de algum modo, para manter a sua segurança, ele precisou edificar cidades, ele precisou construir estruturas, e a construção dessas estruturas fala também de cooperação. E aí então a mulher, que agora ela fica no cuidado do filho, fica no cuidado da prole, né, digamos assim, você já tem o início de uma estruturação familiar. E no início dessa estruturação familiar, você tem uma mudança catastrófica no modo de vida humano. Porque agora o homem, ele passa a viver para manter uma família. E o homem passando a viver para manter uma família, ele não só faz, né, o sexo, ele não só se desenvolve dessa maneira instintiva, mas ele começa a criar vínculo afetivo, ele começa a criar respeito, ele começa a criar reciprocidade em si. Só que, claro, que isso você não vai encontrar na Bíblia. Isso você vai encontrar estudando livros antropológicos, indo, investigando o homem mesmo. Só que nós aqui, ainda assim, nós estamos conseguindo fazer uma correlação com textos bíblicos, tá? Então, como eu disse que eu não vou mergulhar muito, eu estou dando só estalos aqui na sua mente para que aquele que tenha sede mergulhe mais. Porém, vamos ainda ao texto aqui e repare que o Senhor diz que, versículo 20 do capítulo 14, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós, ou seja, naquele dia vocês vão perceber que eu, saindo daqui, eu voltarei para vós. E eu pergunto, como que Cristo voltou para os homens? Senão no advento do Pentecostes. Então, a vinda de Jesus Cristo, ela acontece ali no Pentecostes, a qual ele se derrama em espírito de vínculo. Então, o Espírito Santo, você vai ver terminologias, por exemplo, em Atos, falando: e o Espírito de Jesus impeliu a Paulo a ir a tal local, a Pedro em a tal local. Você vai ver, e o Espírito Santo veio e direcionou. A semântica, ela pode ser diferente, Espírito Santo e Espírito de Jesus, por exemplo, mas estão falando do mesmo. Então, qual é o ponto que você pode entender, por exemplo, a Trindade? É esse ponto, que Deus é essa parte inacessível. Jesus é a manifestação física de Deus. É a plenitude da primogenitura. É o que Paulo fala em Colossenses. E o Espírito Santo é esse Espírito que vincula. Por quê? Gálatas 5 diz que, Gálatas 5, versículo 22 diz: o fruto do Espírito é o amor.
que se desenvolve em 8 manifestações. É como se o Espírito Santo de Deus fosse um gomo, o fruto do Espírito Santo de Deus fosse uma mexerica com vários gomos. Então repare, a plenitude do Espírito Santo agora ela desenvolve amor. Amor que vai desaguar em benignidade, em longanimidade. Então, receber o Espírito Santo de Deus é crer na palavra que Cristo disse aqui: eu vou para o Pai, mas eu estarei convosco. Então, como que Jesus está conosco? Ele não está em corpo, mas ele está em seu espírito, ele está em sua essência. De modo que agora, você vê quando Maria quer tocá-lo, né? Ele ressuscita e Maria quer tocá-lo, ele diz: não, 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 não é mais por toque, porque o toque define, o toque limita, o toque limita. Então, a fé agora em Deus, ela não é limitada à presença. As pessoas, para verem Jesus Cristo, elas tinham que fazer uma peregrinação, elas tinham que ir. Agora não. Agora é um vínculo existencial e universal. Vamos lá, em Babel, que agora a gente vai descer mais fundo. Vai em Gênesis 10, na verdade Gênesis 11, tá? Gênesis 11. Isso aqui agora vai ser bem profundo, o que nós vamos adentrar aqui. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam o vale da terra de Sinai e habitaram ali. E disseram uns aos outros: façamos tijolos e queimemo-nos bem. E foi de tijolo por tijolo, pedra, betume e porcal. E disseram: leia, nós edificaremos uma cidade cujo nome e o cume toque nos céus, né? E façamos um nome, para que a gente não seja espalhado sobre a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre dos filhos que os homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o meu povo é um, e todos têm uma mesma língua. E é isso que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem. Então vamos lá. Reparem que o Babel não é uma torre, você vê diversos lugares no mundo, você tem a contemplação de zigurates, né, você tem zigurates, como eu mostrei para aqueles que estavam aqui em casa, zigurates lá na Indonésia, né, descobriram um zigurato, uma pirâmide que foi feita numa rocha com 3 recâmaras para dentro da rocha, né, com milhares de anos. Você tem pirâmides ali no México, espalhadas no território do México por inteiro. Você tem pirâmides no Peru, você tem as pirâmides do Egito, você tem... Obrigado, Flavinha, um beijo. Você tem pirâmides espalhadas no mundo inteiro, que essa é uma tentativa do homem de unificar a sua tecnologia. Preste bem atenção no que eu estou falando. O homem quer unificar a sua tecnologia, o homem quer unificar a sua habilidade na manipulação de objetos, o homem quer unificar a sua raça, de modo que a partir desse intento, o homem ele se exclui dos vínculos. O homem ele cria uma doutrina para si, egocêntrica, de modo que agora ele quer a perpetuação de uma raça. Ele não é mais vinculado na esfera humana em si, e agora começa a surgir os clãs, a própria interpretação. Só que isso vai acontecendo durante milhares de anos, milhares e milhares de anos. Você tem aqui a era da pré-história. Quando você vai chegar ali depois da era da pré-história, quando você tem o início dos hominídeos, né, que eles vão surgir ali aproximadamente, a mais recente, né, ali com 500 mil anos. E aí, quando o homem, eu tenho até aqui a data aqui, quando o homem chega aproximadamente na história aqui com 10 mil anos, você já tem a manifestação do homem neandertal, né, que foi descoberto ali na Holanda, que é o que mais se aproxima desse homem sapiens que nós temos hoje. Mas esse
início do período paleolítico, né, que a gente vai contemplar lá em Gênesis 4, por exemplo, o homem ele passa a criar uma civilização egoísta, uma civilização que exclui o vínculo, que exclui a simplicidade de ser humano. E aí então ele começa a agregar conhecimento, ele começa a agregar força, ele começa a agregar para si até mesmo sistemas de religiões. Só que repare, antes, o homem era um só. A civilização, quando surge, né, nós temos aí a prova, escavações de civilizações que surgiram na Tanzânia, por exemplo, em um lugar só, um berço. Nós temos berços de civilizações. E aí, essa civilização, quando eles começam a se espalhar, a se expandir, eles vão se espalhando, se expandindo, eles vão perdendo o idioma, né, natural, vão criando para si outros idiomas, vão criando para si outras linguagens, outras interpretações, outros símbolos, né, outros signos de linguagem. E aí assim, quando vai acontecendo toda a mudança geográfica da Terra, como por exemplo os oceanos sobem, criam ilhas, placas tectônicas se movem, enfim. E nós temos ali a repartição do continente Pangeia. Hoje, as civilizações que nós temos são essas civilizações que ficaram na superfície, mas tem civilizações, por exemplo, que elas afundaram para debaixo do oceano. Tem civilizações que desapareceram com a era glacial, com a era do gelo. Então, o que sobrou foi um ser humano separado, falando outros dialetos, outras línguas, não se comunicando mais, um ser humano afastado. Só que isso aqui, no capítulo 11 de Gênesis, diz que foi uma confusão do Senhor. É o Senhor que vem e reparte. Mas é claro que o autor aqui ele está dando uma visão, colocando Deus como o autor e o fim, né, de tudo aquilo que aconteceu. Porém, quando você vai lá agora em Atos capítulo de número 2, diz que, cumprindo dias de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. E de repente veio do céu como um som, como de um vento impetuoso e veemente, encheu toda a casa e eles estavam assentados. Ok. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo que repousava sobre cada uma, enfim. Aqui o que eu quero trazer para vocês é que a promessa do Pentecostes aqui é o contra Babel. Enquanto Babel, o homem estava unido em uma língua só, e agora o homem se une para se separar de Deus, e ele se separa de Deus durante toda a sua história. Agora, em Pentecostes, nós temos a realização da união, da fala de uma língua só. E essa única linguagem que há no Pentecostes é a linguagem do amor. Ou seja, a descida do Espírito Santo é a completude da entrega de Jesus Cristo a todos os povos. Então, a descida desse Espírito Santo de Deus em Pentecostes, agora, é a completa realização da obra de Jesus Cristo, que ele diz: se eu não for glorificado, não tem como descer o Consolador. E o que ele está dizendo? O Paracletos, né? Que é o Consolador, que é o advogado, que do grego diz aquele que está junto de. Repare, isso aqui era para estar muito simples, é muito autoexplicativo. Mas a religião rebuscou demais isso aqui e afastou os homens dessa simplicidade. Repare, no capítulo 14 de João, eu vou ler, é autoexplicativo. Ele diz, ó, versículo 15. Se, conjunção adversativa aqui, o se. Se, me, se, conjunção. Se não é uma conjunção, quase, né? Se me amares, é que eu confundi com mas. Se me amares, vocês guardarão os meus mandamentos. Ou seja, o vínculo da guarda do mandamento é o amor. Só que o amor que é guardado, é o vínculo. Leia. Vamos lá, eu vou ter que ler.
1 João 2. 1 João capítulo 2 diz assim, ó: Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, nós temos um advogado que está para com o Pai, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o advogado. Então calma. No versículo 16 do capítulo 14, ele diz: E eu rogarei ao Pai e ele vos dará o Paracletos. O que é o Paracletos? O advogado. Então calma. Ele é o advogado que está junto dele. Então, João está dizendo que se nós pecarmos, nós temos um advogado que é Jesus Cristo que está com o Pai. E Jesus Cristo está dizendo que se a gente estiver vinculado no amor, ele enviará este Consolador. Então é a mesma passagem. O Paracletos que João fala que está com o Pai, é esse Paracletos que Jesus envia. Então é ele se enviando. Então o que é o Espírito Santo? Jesus Cristo, o vinculado em todos os homens através do amor. Quem pegou isso aqui resolveu a vida. Se você pegou isso aqui, você resolveu a sua vida. Resolveu. Para sempre. E o que ensinaram que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo? O que ensinaram? O que ensinaram que é o Espírito Santo? Vamos lá, o que ensinaram? Que é você receber um Espírito, falar em línguas, como se receber o Espírito Santo fosse uma possessão. O Espírito Santo não é uma possessão. Não é. Vamos continuar lendo. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Então calma. O que ama a Deus já guarda os seus mandamentos. E aquele que me ama é amado por meu Pai. E eu me manifestarei a ele. Então, ter o mandamento do Senhor, que é amar o próximo como a ti mesmo. Só existe dois, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você ter esse mandamento, você ama Cristo, que ele diz que isso automaticamente você já ama o Pai, e aí ele está em vós. Ou seja, aqui você já tem a Trindade, esse vínculo. Ou seja, o Pai é inacessível. O Filho é essa manifestação que eu tenho de assimilação, o Cristo. E o Espírito é o vínculo. O que Jesus Cristo diz para a samaritana que quer ir ao Monte Gerizim, adorava no Monte Gerizim, dizia que não podia ir em Jerusalém, e disse, não. É chegada a hora que o importante é adorar em espírito e em verdade. Ele está dizendo, se você se vincular a mim no amor e adorar em espírito, eu já estarei em vós. Então, ter Jesus Cristo, a grande questão aqui agora é, você pode ter falado assim, eu queria viver nos dias de Jesus Cristo, queria ter andado com Jesus Cristo. É a mesma coisa. Você não precisa ter vivido com Jesus Cristo para ter tocado nele, para ter experimentado ele. Hoje você pode ter essa experiência. Hoje você pode ter essa plena manifestação de estar com Jesus Cristo. E mais ainda, quando você consegue acessá-lo no próximo. Então, o próximo, você acessando o próximo, é a mesma coisa de você ter almoçado com Jesus Cristo, tomado café com Jesus Cristo, deitado no seu colo. No próximo você consegue fazer tudo isso, porque é um vínculo. Então, a descida no Pentecostes é literalmente a concretização desse arquétipo que Jesus Cristo já estava ensinando e falando desde muito tempo. Vamos lá. Ele diz assim, ó, se a gente quiser continuar, vamos lá no versículo 26, ele diz, ó, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho vos dito. Então, calma. Calma. O Espírito Santo lembra
tudo que Jesus Cristo ensinou. Então, quem ama não precisa ler a Bíblia. Quem ama não precisa participar de uma religião. Quem ama e guarda esses mandamentos de ter Deus sobre todas as coisas, sobre, e o próximo como a ti mesmo, esse já tem o Espírito Santo que já ministra internamente ele tudo o que Jesus Cristo ensinou. Então, até mesmo quem não sabe de Jesus Cristo e ama, o tem. E já é ministrado por ele. Já é preparado por ele. Porque o fruto do Espírito é o amor. Portanto, ainda que uma pessoa esteja em um código de religião, vai ficar salva, Fran, com certeza. Eu estou indo bem devagar porque alguém pode estar escrevendo, não sei aqui quem está escrevendo, pode ter que ter alguém chorando, pode ter que ter alguém aí tendo um momento, mas eu vou bem devagar. Então repare, pode ter pessoas, isso agora que eu vou falar é para escandalizar mesmo, mas bem-aventurado que se não se escandaliza no Senhor. Aí você está olhando, eu postei esses dias, o voodoo, por exemplo. Quando você vai, por exemplo, olha, nas cavernas, na pré-história, há um detalhe interessante na arte da caverna. Eles não se importam em desenhar as paisagens. Eles não se importavam em desenhar o que estava em volta na natureza. Mas os animais, eles desenham com extremo detalhe. Talvez porque desde a antiguidade, quando você consegue delimitar algo, você consegue o possuir. Então era como se houvesse, né, a crença ou a superstição de que eu desenhando um cavalo, por exemplo, eu conseguiria dominá-lo. É claro que isso ainda nós estamos no campo quase da suposição, mas quando você vai, por exemplo, no voodoo, que o voodoo ele tem como uma das suas práticas também isso, de aquilo que você consome, você possui a força daquilo que você consome. É ensinado, por exemplo, o voodoo haitiano, que voodoo é feitiçaria, né? Que eles pegam. Você aprendeu isso, eu tenho certeza. Que você pega aqueles fantochezinhos e espeta, e aí quando você espeta a pessoa sofre aquilo. Não, 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 não. Eu estou aqui com um trabalho de mestrado de um pesquisador da religião voodoo e eu postei, está nos meus destaques. O voodoo não tem nada a ver com isso. O voodoo ele fala de pureza, fala de amor. O voodoo fala de união. O voodoo é monoteísta. Então você pode estar ali reparando, por exemplo, em um festival que teve esses dias agora, lá no Haiti, de comemoração, né, da religião, da prática dele, onde eles estão dançando, estão pintados. Alguns ali, por crença, recebem espíritos que para eles são espíritos que traduzem, né, algo bom para o povo. E aí você está olhando e está falando, meu Deus, o religioso, né? Ali é demônio, meu Deus, eles estão cegos, eu preciso convertê-los. Calma, calma, calma. Mas quando você analisa a prática existencial de pessoas que seguem o voodoo, e você vê pureza, você vê caráter, você vê proximidade, você vê respeito, você sabia que ali há o Senhor? Ali há o Espírito de Jesus, ali há o Espírito que é santo. Você sabia que há? De modo que esse amor que há nele e esse amor que há em mim ao olhá-lo assim nos vincula. Ainda que a interpretação de vida dele esteja nesse código da religião. Então, o meu interesse não é ir aos confins, não é, repare aqui, olha, a gente vai poder traduzir mais à frente, quando a gente entrar em Atos, por exemplo, você vai ver que quando Paulo ele chega em muitas regiões, as pessoas já estavam preparadas para receber o Espírito e não conheciam nenhuma doutrina do judaísmo e nenhuma doutrina do cristianismo. Eles já estavam preparados de modo que quando Paulo entregava a mensagem, já era conectado ao que eles estavam vivendo.
E aí então ou ele deixa o código de religião dele, se ele quiser, ou também, se não quiser, que ele seja preenchido por esse amor, de modo que o amor o vincule a mim. E ele vinculado a mim no amor, nós formamos essa síntese na existência, onde nós passamos a ser um corpo. E assim nós estamos resgatando a humanidade ao seu estado de pureza inicial. Ao estado de pureza, porque repare, o Covid agora foi uma oportunidade que nós tivemos de reset no mundo, onde as novas estruturas que foram lançadas estão nos dando oportunidade de nós, como filhos e como sacerdotes, você que criou essa consciência e sabe que você é um co-herdeiro, um sacerdote, nós temos a oportunidade de resgatar o vínculo. Estamos tendo a oportunidade de, através do Espírito Santo, nos movermos neste poder. E é o mesmo poder que estava em Jesus Cristo, porque ele diz: se vocês crerem em mim, eu estarei em vós e vocês farão obras maiores da que eu faço, porque agora o contingente é maior. Agora o vínculo ele está mais espalhado, né? Ele está mais dilatado. E repare aqui lá no capítulo 15, né? Ele diz que, capítulo 15, versículo 21, mas tudo isso vocês farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, não lhe houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa o seu pecado. E aquele que me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora eles viram, né? E eles me odeiam a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita: eles me odeiam sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Ou seja, aqui nós temos o Espírito, ele é citado às vezes como Espírito Santo, às vezes Espírito da verdade, às vezes o Consolador, advogado, o testificador, enfim, ele é enviado. E repare que o tempo todo Jesus Cristo está falando: eu e o Pai, eu e o Pai, eu e o Pai. Aquele que odeia a mim, odeia o Pai. Aquele que odeia em mim, odeia o Pai. Ou seja, o que está inacessível, e isso é absurdo, porque esse Deus inacessível, ele só se torna acessível pelo caminho, que tem uma verdade e produz uma vida. Isso é muito absurdo, porque se nós tivéssemos esse Deus que está acessível, acessá-lo através da metafísica, poderia até me excluir da minha humanidade. Mas quando eu tenho um Deus que é inacessível, você nunca vai ver Deus. É impossível uma criatura ver Deus. E não tem como você voltar ao estágio anterior a ser uma criação. Então esse Deus que é inacessível, ele se mostra visível pelo Logos, o Logos, a inteligência, a perfeição, a sabedoria. Esse Logos, ele encarna e se transforma humanidade. Esta humanidade mostra para mim, de fato, o meu vínculo da minha vida espiritual, do meu eu interior. Ele me retraduz, ele volta à minha existência, ao elo da perfeição, ao perfeito silêncio, ao encontro do vazio eterno. E quando eu volto ali, eu acesso. De modo que agora, quando eu acesso, eu o tenho em comunhão com os meus. Os meus. Então o tempo inteiro, aquele que tem vai se vinculando, se vinculando, se vinculando. E assim, por esse poder do Espírito, você tem a autorização de fazer coisas maiores da que ele fez. Capítulo 16, dizendo assim. Versículo 5. E agora,
Eu vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Até porque isso eu tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia eu digo a verdade, que vos convém, melhor dizendo, que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vos enviluarei. Marque, por favor, isso aí, porque agora eu vou entregar algo aqui para vocês como um presente, tá? Vou ler novamente. Todavia eu vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem. Mas se eu for, eu vos enviloei. Vamos lá. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui, porque isso aqui vai te expandir de uma maneira que poucos humanos estarão nesse nível de expansão. Essa semana eu encontrei alguém e eu perguntei: você ama o seu pai? Amo. Perguntei: seu pai está vivo? Está. Não, você ainda não ama eternamente o seu pai. Você só vai conseguir amar eternamente o seu pai quando ele não for mais físico. E aí você vai conseguir expandir esse amor que toca, esse amor que vê, esse amor que sente, esse amor que delimita. Agora um amor que lembra, que acessa, que se faz presente através da consciência. Então, repara, há uma pergunta do ser humano que diz assim: por que a gente só valoriza quando a gente perde? Todo mundo fala assim, não é? É porque a presença delimita. A presença nos faz esquecer. A presença nos traz costume. A presença cria na observação humana uma automatização. De modo que enquanto a pessoa está presente, você não se dispõe de todas as possibilidades de percebê-la, porque a própria presença dela já é imponente pela manifestação física. Agora, na ausência daquela pessoa, você consegue percebê-la infinitamente mais do que na sua presença. Então, o que Jesus Cristo está dizendo aqui é literalmente isso. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vou enviá-lo. Ele está dizendo: se eu não for, vocês não me perceberão na minha ausência. Se eu não for, vocês ainda vão ficar crendo em mim pela presença. Então eu preciso ir para que seja percebido em vocês. Então, quando vocês perceberem a mim na minha ausência, ele já está enviado. É um exemplo lindo do ensinamento de Jesus Cristo que está no mesmo Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo 37. Diz assim: se eu não faço obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se eu faço, não credes em mim. Vocês creem nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ficou ali. E muitos iam ter com ele. Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse era verdade, e muitos ali creram nele. Repare que enquanto Jesus ele estava aqui, na região que estava do outro lado do lago, ele estava realizando obras, mas os homens não criam nele, criam nas obras. De modo que o milagre, as pessoas acreditam que o milagre amplia a percepção, muito pelo contrário. O milagre não amplia a percepção. O milagre ele reduz a percepção. Porque agora, quando você tem a realização de uma obra, toda a percepção fica delimitada na manifestação daquela obra. É o que está escrito aqui. De modo que Jesus está dizendo: vocês não acreditam em mim nem no meu Pai que me enviou. Ou seja, vocês não acreditam no envio, vocês acreditam nas obras que eu faço. Então, essa essência aqui vocês não enxergam. Vocês enxergam só aquilo que pode alimentar o desejo de vocês. De modo que agora ele se retira,
depois de tentarem prendê-lo, ou seja, meter a mão em Jesus Cristo, tentaram ali dar um armlock, dar uma gravata, enfim, tentaram prender ele, eu quero que você entenda isso, e ele parte. Quando ele parte, a palavra diz que ali não é feito nenhum milagre, mas muitos creram nele. Então, na sua ausência, te percebem. E isso a gente fala em todos os níveis. Quer ver um exemplo? No seu relacionamento. Quantas vezes você presente demais, você se torna invisível. Então, às vezes, você está até querendo ser percebida ou percebido de uma maneira, mas você se faz tão presente que você se transforma em alguém invisível. Você se transforma em alguém costumeiro, sabe? Você precisa ter o seu momento, o seu ponto de êxodo. Você precisa ter o seu momento de solidão, o seu momento de sair de cena. Porque senão, repare, eu sei que você quer frutificar em uma área da sua vida, que você quer frutificar em um lugar, mas para que o Senhor potencialize essa frutificação, Ele terá que te tirar dali. Porque se na tua ausência, a tua presença não for lembrada e não for benquista, aquele lugar não te merece. Então, para testar se a tua presença será mesmo honrada naquele lugar, o Senhor precisa permitir aquele lugar experimentar a tua ausência. Isso é tão absurdo que, por exemplo, no teu namoro, se o teu namoro não sobrevive à tua ausência, ele não vai sobreviver à tua presença. Se a fidelidade do teu namorado, ela precisa o tempo inteiro da tua presença e da tua vigilância, não é uma relação. É tudo menos uma relação de amor. Então, o que Deus fez com José? Para Deus entregar o destino dos hebreus na vida de José, Ele permite que os hebreus experimentem da ausência de José. Então, a ausência, ela também fala da presença. Porque é na ausência que vai se manifestar a verdadeira essência. De modo que, ao sentirem a sua falta, eles transformam o sentimento da falta na própria presença. E aí eles te trazem para aquele lugar lembrando de você. Eles te trazem para aquele lugar em memorial. E ser lembrado por memorial é mais honroso do que ser lembrado pela própria presença. Isso está acontecendo aqui na Terra com grandes escritores, que em vida as pessoas não o percebiam. Mas depois que eles morrem, eles ganham autoridade pela ausência. Porque a ausência deles vai falar de uma falta tão absurda, enquanto a presença deles supria tudo. Então, aqui, o que Jesus Cristo está falando? Ele está falando, na minha presença, vocês têm... Eu supro tudo para vocês. Eu estou no barco, vem a tempestade, vocês me acordam. Tá, e agora? O que vocês vão fazer? Quando o barco, as ondas estiverem naufragando, vocês vão me acordar? Ou vocês vão despertar o Espírito dentro de vocês para que as ondas se acalmem? E agora? Quando faltar o alimento, vocês vão vir até mim? Ó geração incrédula, até quando eu terei que estar no meio de vós? Então Jesus Cristo, Ele queria que a fé fosse despertada pela sua ausência física. É por isso que agora não é mais por toque. Agora não é mais por vista. E isso aconteceu já desde Êxodo, quando Moisés queria ver Deus. Não, você não vai me ver. Eu sou. Então repare, versículo 7. O Consolador, ele só virá quando eu não estiver mais aqui. E repare, versículo 8. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O pecado porque não creram em mim. Justiça porque eu vou para o meu Pai e vocês não me verão mais. E o juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. E eu tenho muito para vos dizer, mas vocês não podem suportar. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque ele não falará de si, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir.
Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Então ele está dizendo que esse Espírito que recebe o que é dele e o que é de Jesus Cristo, senão a sua identidade. O que é de Jesus Cristo? Senão o seu nome, que é colocado sobre todo nome. Filipenses, capítulo de número 2, fala isso. Capítulo de número 3 fala isso. Que em Jesus Cristo foi entregue toda a autoridade no seu nome, que está sobre todo nome. E o que é de Jesus Cristo, senão a sua identidade, o seu poder? Isto agora, o Espírito que vem e mergulha em nós, agora ele traz esse convencimento. E ele diz que o príncipe desse mundo já está julgado. Então, como que toda essa estrutura é sentenciada em mim? Através do amor. Porque esse amor que flui, que gera frutos, esse amor que progride, esse amor que se desenvolve em paz, em temperança, esse amor que na existência transforma a necessidade do outro na minha urgência, esse amor que me aproxima do semelhante, esse amor que também transforma o que está distante no meu próximo, esse amor que me faz entender o ser humano, esse amor que me faz construir tudo que está em volta da minha existência, pontes para que o outro também me acesse. É esse amor que é a perfeita manifestação do Espírito. E aí então, por essa manifestação do Espírito, você tem ministérios, você tem dons que são gerados. E os dons do Espírito também ensinaram tudo errado. É uma desconstrução muito grande que tem para fazer, sabe? Mas estão falando comigo aqui, deixa eu ver quem está falando. Então, quando você repara nos dons, por exemplo, lá em Coríntios, vai lá nos dons do Espírito Santo. Quando você tem o dom, por exemplo, da interpretação, você tem o dom da palavra, você tem o dom da ciência, sabe? Quando você tem a manifestação desses dons, o que são os dons? Senão a facilitação da vida do próximo, sabe? Então, você não usa esses dons para arrecadar dinheiro, você não usa esses dons para distanciar o outro. Se você vê em si que o amor, repare, o dom, ele flui dentro de você pelo amor. De modo que você ganha habilidade para fazer as coisas de uma maneira tão magnífica, tão traduzida em Deus, que aí você começa a aproximar o outro através daquele dom que está em você. Então, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 12 sobre os dons, repara que em 1 Coríntios 13 ele coloca que ainda que tenha todos esses dons, se você não tem amor, isso aí é inútil. Então, esse ensinamento aí que deram do Espírito Santo de Deus sobre como se fosse um ser além ou diferente de Deus, né, de Jesus Cristo, como se fosse também uma possessão que você recebe, vê coisas, enfim, tem adivinhações. Não, não, não para. Até mesmo a profecia, quando Paulo fala no capítulo seguinte de Coríntios, né, capítulo 14, o que é a profecia, né? Você quando tem esse amor dentro de você que começa a frutificar, você aproximando as pessoas, você vai criando autoridades no outro. Você autoriza o outro a seguir. Você autoriza o outro a não desistir. Você autoriza o outro a brilhar. Você autoriza sempre o outro a ser melhor do que ele poderia ser. Então, esse amor potencializa a condição humana. Esse amor, ele potencializa a proximidade. De modo que eu não estou agora na China, mas aquele que ama, ele se assemelha a mim. E se mantém nesse vínculo. Ele se mantém nessa mesma percepção. Ele se mantém nessa mesma união. E até mesmo os nossos louvores, a nossa prática, a nossa adoração, ela é uma só.
E ela se manifesta agora em espírito e na única verdade. A única e absoluta verdade. A gente já chegou aqui a 1h20. Eu sei que muitos têm compromisso. Realmente é uma aula bem extensa. Eu vou me reter agora a encerrar essa live. Eu quero que você mande dúvidas. Você que tem dúvidas aí. Ou agora aqui, para que eu possa responder. Te dou aí 2 minutinhos para você escrever uma dúvida ou uma percepção, enfim. Pode escrever ou aqui pelo Zoom no chat ou escreve aqui no Instagram. E se você tiver uma dúvida mais elaborada, uma percepção mais elaborada, me mande no privado, tá bom? Mas eu acredito que esta aula aqui, ela foi um despertar. Graças a Deus está gravado, vai ficar gravado. Não vou deletar, não vou editar, está aí. Quem tiver acesso, que seja livre, que o Senhor repouse sobre você essa percepção e que a gente possa ser um em Cristo, tá? Quem for escrever, escrevam aí rapidinho, enquanto eu estou aqui. Tivemos algumas pessoas que entraram, saíram, outras que continuam aqui. A mãe falando aqui, amém, Joelma. A gente tem aqui a Fran, que está desde o início, a Carolzinha. A Flavinha entrou aqui, deixou um beijo. O Lucas, meu amigo. Amém. Tá aqui, gente. Tá aqui. Então a gente pode encerrar? Só gratidão pela sua vida. Amém, Fran. Amém. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Tô com essa aparência aqui é porque eu não tô muito bem, não. Tem alguma coisa me fazendo mal, alguma coisa que eu tô comendo, enfim. Vou multiplicar esse conhecimento. Isso é amor. Isso é amor, viu? Isso é amor. Glórias a Deus. Então, a gente vai encerrar aqui no Zoom. Tá gravada essa aula. Já já ela vai pro YouTube, tá bom? Então, fiquem com Deus.